Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. E lembrar aqui a vocês o curso sobre a filosofia de Eric Voegelin, que vai ser dado aqui em Colonial Heights, de 27 de abril a 2 de maio. Inscrições aí pelo telefone 041-8884-6993. Esse é um curso sui generis. Também chamar a atenção do pessoal de Porto Alegre. E Porto Alegre começará no dia 28 de março. O curso é do meu filho Luiz Gonzaga de Carvalho Neto sobre simbolismo e cosmologia. Tem uma turma em Porto Alegre, uma turma em Paranavaí. Se formando, Paranavaí começa 25 de março. E Porto Alegre começa no dia 28 de março. Rio de Janeiro e São Paulo o curso já começou. Então, inscrições 041-8884-6993, 9974-4443, 3527-0987 e 3262-0100. Tudo isso Curitiba, 041. Ou então, no site do IPD, www.ipd.org.br, Instituto Paraná de Desenvolvimento, ou no site do próprio Luiz Gonzaga de Carvalho Neto, da http sem www, luizgonzagadecarvalho.com, Luiz com Z. Muito bem, aqui o Júlio Severo me manda aqui uma transcrição de uma entrevista interessantíssima que ele deu para uma revista gay. Eu não sei o nome da revista e também não sei se a coisa vai ser publicada, ou pelo menos vai ser publicada na íntegra. Né? Mas se não sair na revista gay, vai sair no meu site, no Mídia Sem Máscara, no próprio site do Júlio Severo. Essa entrevista está realmente muito boa, né? Porque os camaradas espremem o Júlio dizendo, não, mas homossexuais são espancados e assassinados por conta da sua orientação sexual. E o Júlio mostra ali que em 25 anos, né, o total de casos, né, registrados aí foi de 2.000 e pouco. Quer dizer, num país que mora 50 mil pessoas por ano, né, se em 25 anos mora 2.500 homossexuais, então homossexuais não são um grupo de risco de maneira alguma, eles não estão sofrendo ataques de maneira alguma. Isso é tudo uma demagogia, mas uma demagogia, uma mentira. Os caras estão querendo vantagens especiais e ficam se fazendo de vítima, meu Deus do céu. Oh, porra! É muito bem, Júlio. Agora, atenção, gente, isso aqui é gravíssimo, 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 gravíssimo. O John D. Rockefeller, né, bisneto do homônimo fundador da dinastia e sobrinho do David Rockefeller, que é o fundador do CFR, Council on Foreign Relations, né? E ambos membros de uma família que é dona de praticamente toda a grande mídia nos Estados Unidos e que é, vamos dizer, a vanguarda do governo global. Eles não tiram essa ideia da cabeça de que tem que ter um governo global, e naturalmente quem tem que mandar no governo global são eles. Acabou de anunciar aqui, gente, que o maior risco de segurança para os Estados Unidos, a maior ameaça à segurança nacional americana é a internet. Não é os terroristas, não é a KGB, que atualmente tem pelo menos 3.000 agentes, tem 3.000 agentes russos aqui nos Estados Unidos, o homem não está preocupado de maneira alguma. Chinês, então, né? Chinês vem aqui e compra, né, fórmula de armas ultramodernas, compra na loja, entendeu? Compra os equipamentos na loja e vai lá e monta, né? E depois ainda recebe indulto do presidente, como aconteceu no tempo do Clinton. Tudo isso aí para ele não tem problema, né? O fato de você ter da própria presidência da República, né, um sujeito que tem ligações perigosíssimas com o pessoal ligado ao terrorismo islâmico também não é ameaça de jeito nenhum, né? O fato do chefe da Segurança Nacional aqui ser um sujeito que participou anos a fio de um think tank financiado por árabes também não é problema nenhum. O problema, meu filho, é a internet. Tá vendo vocês aí que ficam o dia inteiro no computador, né? Os nerds,
vocês são um risco para a segurança nacional americana. Então, essa declaração, esses caras não falam coisa à toa, isso não é simplesmente uma opinião. Você pode ter certeza que, assim como essa gente, essa família em particular, controlou a mídia americana, tá certo? E criando uma situação de censura, como só existiu na União Soviética, onde notícias fundamentais são sonegadas a toda a população, enganando todo mundo. Esses camaradas que criaram isso agora querem fazer a mesma coisa na internet. E se não forem impedidos, certamente farão. Agora, como impedir esses caras? Eu digo, só se houver uma tempestade de processos judiciais contra o sujeito. Quer dizer, evidentemente isso aqui há um intuito golpista nessa coisa. Quer dizer, já estão dando golpe há muito tempo. A própria eleição do Barack Obama foi um golpe. Não adianta nada os caras dizer que, não, a população, né, já decidiu quanto à elegibilidade do Obama na hora que elegeu. Mentira, a população não foi sequer informada que havia um problema de elegibilidade, porque isso foi censurado em toda a grande mídia. Depois que passou a eleição, bom, daí começaram até a falar, né? Dizer que a teoria da conspiração, fala, peraí, é teoria da conspiração dizer que o Obama jamais mostrou a certidão de nascimento? Não, isso é um fato puro e simples, não tem teoria da conspiração nenhuma. Você pode interpretar como quiser. Mas o fato está aí. O homem não mostrou nem esse documento e praticamente não mostrou documento nenhum. Quer dizer, a vida dele é um mistério. Ele faz o mistério, né, e na teórica da conspiração são os outros. Ora, porra. Né? Agora, essa notícia aqui saiu num artigo do Kurt Nimmo, Nimmo, no site Infowars, que é do Alex Jones. Eu não sou um grande fã do Alex Jones. Eu acho que ele interpreta muita coisa errada, mas como fonte de informação é sempre útil. Tá certo? E aqui está a declaração transcrita do John D. Rockefeller. Então sabemos que esses camaradas já estão aprontando alguma coisa. Na verdade, veja, o sujeito diz aqui, o Rockefeller diz que desde o 11 de setembro houve 3 milhões de ataques cibernéticos ao Departamento de Defesa. É mentira! Ataque significativo não houve nenhum. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Quer dizer, ele está querendo impedir, vetar a circulação de informações. E eu acho essa família a peste da história americana, a peste, porque se não fosse Rockefeller, não existia esquerda na América Latina, não existia MST, não existia nem FARC, nem coisa nenhuma. Esses caras são os grandes protetores de bandido, comunista, terrorista no mundo. Já foram denunciados por isso em 1956, numa comissão parlamentar de inquérito, comissão Rees. 1956 já tinha ali a prova definitiva de que, naquele tempo tinha outras fundações também, entre as quais a Rockefeller e a Ford, estavam manifestamente favorecendo a infiltração de comunista aqui, porra. Em 56. Agora você imagina, passou 53 anos, mas como é que o negócio está agora? Quando eles estão muito mais ricos do que jamais foram. Então, rico louco é o flagelo da humanidade, está entendendo? Você põe dinheiro na mão de um idiota, põe dinheiro na mão do filho da puta, olha o que ele faz. Agora, eu não entendo, o sujeito já é rico, já tem tudo que quer, ainda quer mandar nos outros, mandar no mundo. O que é isso, porra? Né? O cara não merece nem respeito. Você já tá rico, tá satisfeito, ainda quer que eu te respeite? Que merda é essa, porra? Tá querendo muito, né? Muito bem, agora aqui recebo um e-mail do Tiago Benner Ricardo. É muito simpático, mas com uma argumentação aqui contra o que eu disse no meu artigo, O Deus dos Palpiteiros. Como é um sujeito muito educado e é meu leitor usual, tá certo? Mereceria uma resposta até mais meticulosa do que eu posso dar aqui. Tá certo? Mas ele diz, tive a impressão de que o senhor imagina que os ateus devem ou querem provar algo, mas isso revela um equívoco. Os ateus afirmam que a existência de Deus não está provada. Não afirmam que está provada a inexistência de Deus. Em qualquer argumento, o ônus da prova está do lado de quem faz a afirmação. Se uma pessoa afirma ter inventado um dispositivo antigravidade, não cabe a outro provar que tal coisa não existe. Olha, isso aí. Primeiro você está confundindo, Tiago. Isso é falta de prática. Você está confundindo a estrutura interna do argumento, que é o que realmente vale, com a sua expressão verbal. Quando se diz não está provado, quer dizer, não está provada por meios científicos, e estes meios científicos são considerados o único meio de prova válido. E aquilo que não está provado por meios científicos
se torna automaticamente mera opinião pessoal subjetiva. Então, o que se visa com esse argumento é invalidar vamos dizer, a própria opinião religiosa. Quer dizer, a sua opinião não pode ter validade pública. Tá? Tem que ser apenas uma opinião privada. Esse é o objetivo. Tá certo? Ora, então, em primeiro lugar, esses métodos científicos reconhecidos para discutir esse assunto não vale nada. A ciência não tem a condição, tá certo? Nenhuma ciência tem a condição de julgar esse assunto. É exatamente isso que eu estou falando. Quando eles alegam, seja que Deus não existe, ou seja que não existem provas, eles estão mentindo nos dois casos. Pois é exatamente isso que eu estou dizendo. O Deus da Bíblia é definido como Deus onipotente, onisciente e onipresente. Tá certo? Não como um ser externo que criou o universo. Se ele está definido como onipotente, onisciente, onipresente, você tem que oferecer provas, tá certo? De que você tem que, aliás, impugnar provas da existência disto, e não de um outro Deus concebido à sua própria imagem e semelhança, que é exatamente o que essa gente faz. E, em segundo lugar, Tiago, não é verdadeiro dizer que eles não querem provar nada. Quando você fala os ateus, você está se referindo a você mesmo. Por quê? Richard Dawkins, Daniel Dennett e outros afirmam taxativamente a inexistência de Deus. Quer dizer, eles não estão apenas dizendo, não existem provas. Aqui não existem provas científicas da existência de Deus, todo mundo sabe. Mas me dê uma prova científica de que Daniel Dennett, do Christopher Hitchens, ou Richard Dawkins têm uma consciência. Não há prova nenhuma disso. Não há nenhuma prova cientificamente válida de que essas pessoas tenham uma consciência, de que elas não sejam apenas máquinas ou bichinhos, tá certo? Agindo por um reflexo condicionado. Então eu não sou obrigado a aceitar a humanidade de nenhum desses. Nem mesmo no sentido biológico. Quer dizer, que história é essa? Quer dizer, no caso, primeiro, eles estão querendo provar alguma coisa, sim. E segundo, os métodos que eles usam para dizer que não existem provas, distorcem completamente a discussão. Por quê? Qual é a prova ou a ausência de prova? Presta atenção. Eu digo que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. É claro que ele não pode ser sequer concebido como objeto externo. Se ele está onipresente, você não pode se destacar dele para observá-lo de fora. Então, qual é o método, o único método possível de você saber se existem ou não existem provas da inexistência de um ser assim definido? Só há um único método. É o método do aprofundamento na autoconsciência. Porque você está dentro de Deus. Nele vivemos, nos movemos e somos, dizia São Paulo apóstolo. Portanto, somente através do aprofundamento da autoconsciência é possível colocar o problema em discussão. Se não faz isso, é uma tolice dizer que não existem provas. Não existem provas da existência de um Deus externo, de um Deus coisa, que é, vamos dizer, uma coisa maior que criou outra coisa menor. Não existem provas disso, mas essa colocação é precisamente pueril. A colocação que o pessoal faz é pueril. Agora, você dizer que o ônus da prova está do lado de quem faz a afirmação, tá certo, só que é o seguinte, a existência de uma entidade onipresente, onisciente e onipotente está dada pela simples existência da realidade. Não é uma coisa que seja contestável. Tá certo? A não ser que você prove, tá certo? Que não existe consciência dentro da realidade. Que não existe autoconhecimento. Se existe autoconhecimento numa única pessoa no universo, existe autoconhecimento no universo. Dá para entender ou não? Se você pode dizer a palavra eu, com alguma consciência de causa, é porque isso existe dentro do universo. Agora, você é que tem que provar que essa possibilidade de autoconsciência só existe em você e não no resto. É uma coisa que não faz o menor sentido. Para que exista, presta atenção, autoconsciência em você, é necessário que exista autoconsciência no universo. Dá para entender ou não?
Se essa autoconsciência se atualiza mais efetivamente em alguns seres do que em outros, isso não quer dizer que ela não esteja presente em parte alguma. Porque no mais simples ato de conhecimento, quando você olha e vê uma pedra, na hora que você vê uma pedra, a pedra está lhe passando alguma informação. Está lhe passando informação sobre a presença e a estrutura e as propriedades dela. Tá certo? Se você disser que essas propriedades não são inteligentes de maneira alguma, que ali, é a mesma coisa que você dizer, ali não há nenhuma informação. Há apenas a presença inerte de um corpo. Eu digo, mas se a presença inerte de um corpo, no qual não há inteligência alguma, como é que você pode estudar a estrutura da pedra, meu saco? Eu, modestamente, eu acho que as pedras entendem muito mais de mineralogia do que todos os mineralogistas do mundo. Então, quer dizer, o conjunto enormemente complexo das leis mineralógicas está gravado na realidade. Então, você tem ali uma espécie de autoconsciência em estado passivo que se atualiza quando você toma consciência dessas coisas. Assim como em você mesmo. Dentro de você mesmo, tá certo? Existem partes que são autoconscientes neste momento e outras partes que são autoconscientes em modo latente. Quando você percebe uma alteração qualquer no seu organismo, tá certo? Essa alteração só é percebida a partir do momento em que acontece. Tá certo? Mas a capacidade de ela tornar-se consciente já está lá, senão jamais se tornaria consciente. Quer dizer, aquilo que é real já era possível antes de ser real. Senão jamais aconteceria. Então, quando se diz que Deus é onisciente e onipresente, ele não está presente sob a mesma modalidade, com a mesma intensidade em todos os lugares. Tá certo? Senão, nós poderíamos, por exemplo, canonizar um gato. Você está entendendo? Então não é disso que se trata, você está fazendo uma confusão. A existência de onipresença e onisciência é uma coisa autoevidente. E aquele que levanta a objeção, ele diz, não existe isso aí. É esse que tem que provar. Note bem, quando você dizer que o ônus da prova pertence àquele que faz a afirmação, você está dizendo uma coisa tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, que você nem tem ideia do que está falando. Primeiro, toda e qualquer prova repousa em alguma premissa e assim recua indefinidamente até você chegar em premissas que não são provadas, mas são autoevidentes. Tá certo? Quer dizer, o primeiro sujeito que percebeu, por exemplo, o princípio de identidade, é que uma coisa é ela mesma e não outra, teria que provar isso, meu filho. Todas as provas dependem disso. Se o ônus da prova cabe a quem faz a afirmação, a primeira afirmação não poderia jamais ser feita. Isso tornaria impossível o raciocínio humano. O que você falou é uma absurdidade tão descomunal, mas tão descomunal. E eu sei, você não falou por mal, você falou pura falta de prática. Não, meu filho, o ônus da prova cabe a quem contesta. Tá certo? Não a quem faz a afirmação, porque acreditar na existência da realidade, acreditar na identidade das coisas, então, é uma coisa espontânea do ser humano. Se você contesta, você é que tem que provar a sua contestação. O fato de que os primeiros princípios da lógica não possam em si mesmos ser jamais provados, e que deles dependa a prova de tudo mais, já te demonstra com a máxima clareza que não é possível isso que você está dizendo, que o ônus da prova cabe a quem afirma. Porque qualquer coisa que você afirme está baseada no princípio de identidade. Qualquer uma. E o princípio de identidade você não pode provar. Então, é o seguinte, ninguém que diga coisa nenhuma pode provar nada, porque ninguém pode provar o princípio de identidade. Agora, se não pode afirmar coisa, também não pode provar a afirmação, também não vai poder provar a negação. Então, olha, isso é falta de prática, isso é desejo de discutir coisas para as quais você não tem o preparo técnico. Agora, se você não tem o preparo técnico, está certo, você é um jovem, está começando a estudar. Agora, o seu Richard Dawkins, que escreve livro lido no mundo inteiro, o seu Daniel Dennett, que diz que é filósofo, é absolutamente imperdoável que eles queiram discutir Deus quando eles nem sequer apreendem o conceito. Eles querem provar que não existe uma entidade, né, um ser que criou o universo. Eu digo, peraí. Então, primeiro, eles estão distinguindo entre Deus e o universo como se fossem duas coisas. A relação que eles veem entre Deus e o universo é a relação de sujeito e objeto. Não é a relação do transcendente e do imanente.
Deus não é uma coisa externa que criou o universo. Deus é transcendente. Aquilo que transcende, por natureza, abrange. Deus não poderia criar o universo e ficar fora do universo uma única fração de segundo. Você está entendendo? Quer dizer que a criação do universo é uma das propriedades internas de Deus. O universo não está para Deus como uma coisa, entre aspas, que ele criou, mas como a expressão de uma de suas propriedades internas. É por isso que São Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e somos. É como se dissesse, nós estamos dentro do universo, e o universo está onde? O universo está dentro de Deus. O universo não é que o universo é Deus, no sentido panteísta. Não. Você tem um universo e para além do universo você tem infinitude, eternidade, etc, etc. Ora, onde está o universo se não dentro da eternidade? Se estivesse fora da eternidade, não poderia existir por um único segundo. Então, se Deus é eternidade, absolutidade, infinitude, etc, etc, ele não pode estar ausente, portanto você não pode observá-lo desde fora. Você só pode compreendê-lo por participação. Você tem que intensificar a sua participação nesse senso de realidade universal para você entender do que a Bíblia está falando. E é isso que eles não entendem e você também não está entendendo. Só que você está agravando o negócio na hora que você diz que o ônus da prova cabe a quem faz a afirmação. Isso é totalmente absurdo. Tá certo? Em segundo lugar, a busca de provas só é justificável quando você está falando de uma coisa duvidosa e que não é autoevidente. E a busca da prova científica só é legítima dentro daqueles territórios já perfeitamente recortados e definidos pela ciência. Você sabe o que é uma ciência, Tiago? Ciência é o seguinte, você faz uma hipótese de que um certo campo de fenômenos tem uma certa homogeneidade. E que essa homogeneidade é definida por certas constantes. Em seguida você vai investigar essas constantes. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, nenhuma ciência pode estudar a realidade concreta. A ciência só pode estudar recortes feitos hipoteticamente. E tudo o que ela diz só vale dentro desses recortes feitos hipoteticamente. Nenhuma ciência pode dizer A sobre a realidade concreta, porque o conceito de realidade concreta não existe para a ciência. Agora, Deus só pode existir, meu filho, como realidade concreta. Então isso significa o seguinte, que todos os métodos dessa ciência para investigar esse assunto vale bosta, você está entendendo? Vale bosta. É coisa de criança achar que um sujeito que porque tem um diploma de biologia pode investigar questões de ordem metafísica como essa. Para investigar essas questões precisa ter um treinamento específico, que eles não têm absolutamente, e que você também não tem. Só que é o seguinte, de vocês não é exigível. Se você é um homem de boa vontade, está tentando discutir uma coisa, e comete equívocos próprios do principiante. Mas eles não têm o direito de ser principiantes. Me pareceu que o senhor quis dizer que os ateus não têm discernimento espiritual e dificilmente poderiam criticar a experiência teísta de Deus. Primeiro, teísta, você chamar um católico de teísta, um cristão de teísta, já é ofensivo. Teísta é Voltaire. Se nós somos cristãos, outra coisa completamente diferente. Então, primeiro, aprenda a diferença disso aí. Ele diz: os teístas não apresentam qualquer meio independente de testar o discernimento espiritual. Bom, se for teísta, já não tem discernimento espiritual próprio. Segundo, os cristãos, esses sim, têm meios de testar o discernimento espiritual. E você, antes de dizer que eles não têm meios, você deveria estudar a bibliografia existente. Você quer dizer, o discernimento espiritual é uma prática de autoconhecimento que lhe permite ver que tipo de inspiração você está recebendo. Da onde vieram as suas inspirações. Ora, Tiago, eu já fiz esse teste centenas de vezes. Você pergunta para as pessoas de onde que elas tiraram certa ideia, certa opinião que elas têm, elas não sabem de onde veio a ideia. Ou seja, em vez de narrar, olha, essa ideia veio parar na minha cabeça por tal meio, assim, 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 eu li, ouvi falar, foi meu vizinho que falou, foi uma ideia que me ocorreu, etc. Não sabem. Em vez disso, começam a argumentar em favor da ideia. Ou seja, em vez de contar a história, inventam um argumento para defender. Ou seja, não tem autoconhecimento nem mesmo nesse nível. Tá? Então, você primeiro precisa aprender isto, tá? Para depois você aprender as várias fontes de inspiração das suas ideias, e daí você praticar o discernimento espiritual. Quer dizer, olha, os teístas, quer dizer, os cristãos, não têm meio de testar o discernimento espiritual. Aliás, você quer dizer testar cientificamente?
por esses metros de merda dessas ciênciazinhas que tem aí? O que é isso, meu filho? Ciências que jamais se conseguem se explicar a si mesmas. Quando elas descobrem o negócio, elas descobriu lá, né, a existência dos quanta. Até hoje eles não sabem o que é. Não é possível entender nada por métodos da ciência. Não é absolutamente nada. Porque ciência se baseia na racionalidade humana. A ciência não pode testar retroativamente a racionalidade humana. Ela é dependente da racionalidade. Primeiro você precisa conhecer os princípios da razão para depois entender o que é ciência. Agora, o próprio fato de acreditar que existe um meio independente de testar isto ou aquilo, meio independente quer dizer meio científico. Que besteira é essa? Existe meio de testar, mas não meio independente. Quando você diz meio independente, você quer dizer o seguinte: aquele meio que possa ser usado por qualquer pessoa. Milhões de pessoas testam e obtêm a mesma coisa. Eu digo, mas isso é absolutamente autocontraditório com a própria natureza do conhecimento. Tudo aquilo que pode ser testado por todo mundo é um conhecimento secundário, tá certo? Que não se refere à realidade concreta, mas se refere a certos recortes já previamente feitos que são conhecidos uniformemente por todas as pessoas. Nenhuma questão fundamental pode ser testada independentemente. Né? Eu lhe dou um exemplo. Você é testemunha de um assassinato. Você viu um sujeito matando o outro. O cara não deixou pista, não tem nada. Só você viu. Qual é o meio de testar isso independentemente? Não há nenhum. Agora, você quer ter mais certeza do que essa? Você viu, você era testemunha, você estava lá. Você era a única pessoa que estava lá. Esse conhecimento é de uma validade extrema. E, no entanto, não há nenhum meio independente de testá-lo. Mais ainda, qualquer meio independente de testar o que quer que seja, depende do depoimento das várias pessoas que testaram. Ou seja, se não há conhecimentos que são válidos, universalmente válidos, absolutamente válidos, e que são inacessíveis a teste, também não há validade de teste algum. Você está entendendo o loop, a confusão que você está entrando? Então, vai ter que estudar esse negócio melhor. Mas eu ainda não vou comentar o resto, porque qualquer hora eu vou dar uma aula baseada nisso. As suas perguntas são boas. Né? Espero que tenha entendido até agora. Vamos lá. Agora aqui, no jornal inglês do Telegraph, saiu uma notícia que pessoas de dentro do Vaticano estão declarando que o Papa é um desastre. Por quê? Porque o Papa falou contra as camisinhas, porque o Papa reintegrou os camaradas da igreja conservadora, da igreja pré-conciliar. Né? Agora, o Telegraph não diz que fontes são essas. Quer dizer, camaradas anônimos de dentro do Vaticano estão falando mal do Papa. Ora, eu sei que caras são esses. Estou falando para vocês, a KGB infiltrou 100 mil pessoas dentro da igreja. Não é quando a gente fala, tem comunista infiltrado na igreja, a pessoa pensa que é um ou dois, um espião da KGB. Não é espião. Espião é uma coisa, a gente é outra. E foram colocados lá agentes adormecidos, como se chama, que ficam lá 20, 30 anos aguardando instruções, sem fazer nada. Ora, essas pessoas que foram colocadas lá, até a década de 60, 70, hoje são cardeais, meu filho. Tá entendendo? Então, quando você ouve o cardeal, o bispo falar, você tem que prestar muita atenção, porque você não sabe se é um cardeal mesmo ou se é um homem da KGB. E você só vai saber se você investigar direitinho. Então, essas reações absurdas que se tem contra o Papa, né? Quando o Papa reintegrou o pessoal da igreja conservadora, tinha lá um bispo, o tal do bispo Williamson, que tinha dito que o Holocausto não aconteceu. Porque ele leu algum livro que diz isso aí, e falou, não, a conta não está muito certa. Aí ele deu lá a opinião dele, tá certo? Quem conhecia o bispo Williamson antes disso? Ninguém. Talvez a mãe do bispo, né? Meu filho, talvez você tenha razão, a mãe, né? O vizinho. Esse era uma... De repente, armaram um forrobodó mundial, transformaram o bispo Williamson num personagem universalmente conhecido e, em seguida, o transformaram num risco de segurança para os judeus. Falaram, mas o que é isso? Quem é que não percebe que isso aí é jogo de carta marcada, que isso é uma armadilha? A opinião daquele bispo não fede nem cheira. Mesmo porque o bispo não está insistindo nessa opinião. Ele diz, eu posso estar errado, vou ler outro livro, tem outro livro que prova que aconteceu, eu vou ler. Então, o bispo me parece até uma pessoa honesta. Então, ele vai ler os livros, vai examinar as coisas, daqui uns meses ele aparece lá, dizendo, eu estava errado, de fato aconteceu o Holocausto. Agora, que importância tem se um sujeito desconhecido
acha que houve ou não houve o holocausto. Isso não vai mudar nada na hora das coisas. Agora, custa criar, fazer desse bispo desconhecido um perigo, uma ameaça universal contra os judeus? Agora, quem faz isso? São os mesmos caras que apoiam o terrorismo islâmico. Né? Quanta gente aí matando judeu pra caramba, né? Surrando judeu nas ruas de Paris, estão surrando, esses caras não falam nada. Agora que tem um negócio que dá pra gente jogar os judeus contra a igreja contra os judeus. Então vamos explorar isso. São esses caras que criam o caso do bispo Williamson. E são esses caras que estão bravos com o Papa. Note bem, eu nunca fui um fã do cardeal Ratzinger. Acho que ele fez besteira pra caramba no tempo que ele era cardeal, né? E prefeito lá da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé. Eu acho que ele fez muita bobagem. Inclusive alisou muito a cabeça dessa turma de Teologia da Libertação, porque o pessoal da Igreja Conservadora era excomungado. Agora a turma de Teologia da Libertação chamava lá, o cardeal Ratzinger falava, não, meu filho, não fala mais isso, não está pegando bem, fique quieto uns 2 meses, depois você volta a falar tudo. Né? E deu o caso do Galileu, né? Mandaram ele ficar quieto. Né? Então, ele desmentiu a coisa na hora, daí mandaram ele volta para a universidade, só que na universidade ele podia voltar a falar tudo a mesma coisa de novo. Quer dizer, é uma pizza, evidentemente, era um acordo, né? Porque o Galileu era sobrinho do Papa, era afilhado do Papa. Né? E, no entanto, fazem do Galileu o mártir da ciência. Né? Então, aqui, essa teologia da libertação aconteceu a mesma coisa. Tanto que, você tem muito católico que diz que a teologia da libertação foi derrotada, está acabada. A teologia da libertação nunca pode crescer. A teologia da libertação domina a América Latina hoje em dia. E o que fez a igreja? O que fez o Vaticano contra isso? Nada. Absolutamente nada. Fez lá 2 ou 3 declaraçõezinhas. Agora, o que tinha que fazer é o seguinte, tinha que tirar esses caras da igreja, tem que excomungar todo mundo. Diz, vocês são comunistas, estão automaticamente excomungados. É isso que tinha que fazer. Tá certo? Dom Helder Câmara tinha que ter sido excomungado. Agora, nenhum Papa teve coragem de fazer isso, tá certo? Para evitar o escândalo. Eu acho que, para mim, na minha modesto entender, o escândalo muito maior é essa gente que está falando em nome da igreja. Tem um negócio chamado CNBB, que é um órgão particular sem autoridade sobre os bispos, né? Que autoriza a si próprio a desautorizar o bispo Dom José Cardoso. Eu li nos jornais aí. CNBB desautoriza. Eu digo, mas peraí, o que é a CNBB na hierarquia da igreja? Não é nada, ela não faz parte da hierarquia. Ela é uma entidade católica, mas ela não faz parte da hierarquia. O bispo obedece diretamente ao Papa. E não é assim, o Papa manda na CNBB que manda nos bispos. A CNBB não tem autoridade nenhuma para autorizar ou desautorizar bispo nenhum a fazer ou deixar de fazer o que quer que seja. Então, quando dão essa impressão de que a CNBB está desautorizando alguém, isso é fraude. Agora, alguém vai processar o jornal que publicou isso? Vai lá dar uma queixa na delegacia de consumidores, olha, esses caras prometem uma cobertura honesta e depois me vem com essa história, a CNBB desautoriza e não informa o público que a CNBB não tem autoridade para autorizar ou desautorizar? Ele está enganando vocês, porra. Está enganando o tempo todo a confiabilidade da mídia no Brasil, da mídia inteira no Brasil. E da grande mídia nos Estados Unidos é 0, 0, 0, 0, 0. Então está aqui. Vatican Insiders declare the Pope a disaster. Disaster é esses caras aqui. Quer dizer, é gente da KGB lá dentro, que fala em nome da igreja, às vezes abusando, né, do público. Por exemplo, não digo que esse cardeal Fisichella seja um deles, mas ele publicou um artigo no Observatório Romano criticando o Dom José Cardoso. Automaticamente o pessoal diz, Vaticano desautoriza, etc, etc. Mas escuta, o Observatório Romano não é a opinião oficial do Vaticano. Quando é a opinião oficial do Vaticano, é publicada como tal. Isso é apenas a opinião do cardeal Renzo Fisichella. Ele tem o direito de ter a opinião dele. E qualquer cardeal pode publicar artigo no Observatório Romano falando a favor ou contra o que ele quiser. Agora, no Brasil isso é vendido como se o Vaticano tivesse desautorizado, porque na verdade o Vaticano aprovou e sustentou o Dom José Cardoso e tem lá a mensagem oficial do Vaticano aprovando o cara. Espera aí, tem alguém na linha aí. Vamos lá. Alô? Alô, quem é? Olá, boa noite. Aqui é André Nogueira, aqui de Salvador, tudo bem? Tudo bem, André? Olá, desculpa, não sei se estava interrompendo alguma coisa, que eu não estava conseguindo ouvir seu programa pelo computador, mas a pergunta é rapidinha. É que você sempre recomendou, no site e através dos seus escritos, aquele livro do Mortimer Adler, How to Read the Book.
Sim. Ele é um grande apoio realmente para auxiliar na leitura, mas eu vejo assim que especificamente livros de não ficção, né, livros de estudos e tal. Queria saber se você teria uma recomendação assim à altura a respeito que nos ajudasse a melhorar nossa leitura a respeito de livros de literatura, ficção em geral, se você teria alguma recomendação nesse nível. Olha, eu não conheço as novas edições do livro How to Read a Book. Eu sei que eles alteraram ali, mas na primeira edição, da qual existe uma tradução excelente no Brasil, pela editora Agir, há um capítulo muito bom sobre a leitura de obras de ficção. Então você não precisa procurar outro livro, você simplesmente procura no Brasil, procura em sebo no Brasil. Tem um negócio chamado estantevirtual.com.br. Eu conheço isso. Procura no Estante Virtual, vê se você acha a primeira edição, publicado pela editora Agir. Tá legal então. Eu, sinceramente, eu achei que a primeira edição ficou melhor que a segunda. Depois que eles mudaram o negócio, complicou um pouco, tá, né? Porque eu comprei a última até nos Estados Unidos, ali aqui inteiro, e realmente não tem. O que tem de ficção é muito pequeno, assim, é muito vago, superficial, né? E ele investe mesmo nessa parte de livros de sociologia, filosofia, porque a ideia deles é o seguinte, a ideia deles era a formação do cidadão bem informado. Eles não visavam formar um estudioso, erudito, nem nada. Né? Então eles escolhiam os livros pela importância que podia ter para a formação de uma opinião média razoável. É essa a ideia, tá certo? Hoje, inclusive, eu não adoto esse método. Eu aprecio muito, sou um grande admirador do Adler, mas eu não sigo o método do Adler. Eu o apliquei quando era jovem. Né? Eu peguei esse livro, que chamava no Brasil A Arte de Ler, e segui aquele programa que ele dá, e devo muito a isso. Mas depois eu vi que tem meios muito melhores de fazer a coisa, e que, inclusive, se você está tentando educar as pessoas com outro objetivo, que não a formação do cidadão americano, né, você tem que introduzir alterações nesse método. Então, agora, existe uma infinidade de livros bons que podem ajudar você Você acha que aqueles do Northrop Frye, que eu já comprei, mas não abri, isso aí ajuda também? O Northrop Frye não vai te ajudar a ler ficção, não. O Northrop Frye está fazendo uma obra de ciência. Ele não vai... não é o tipo de livro que você está procurando. O Northrop Frye é o maior crítico literário depois de Aristóteles, né? Mas o objetivo dele não é pedagógico, é um objetivo científico, né? É outra coisa. Mas eu sugiro para você o livro Aspects of the Novel, Aspectos do Romance, do romancista inglês A.M. Forster, o sujeito que escreveu Passagem para a Índia. É um livrinho adorável, entendeu? Aspects of the Novel, né? Aspects of the Novel, Aspectos do Romance. Eu acho que existe uma tradução brasileira, não tenho certeza. Tá, beleza, então, Olavo. Mas eu leio razoavelmente inglês, não tem problema, não. Aspects of the Novel, A.M. Forster. Tá anotado aqui, Olavo. Então, muito obrigado, um grande abraço, muita saúde, muito sucesso aí no programa, que tá excelente. Um abraço, Olavo. Obrigado. Então, eu recebi um monte de carta cumprimentando aqui pela entrevista maravilhosa do padre Paulo Ricardo no programa, né, anterior. Espero que um dia o padre Paulo volte a participar aqui. O nosso programa estará sempre aberto para ele, né? Ele mora no nosso coração e, portanto, ele é acionista majoritário desse programa. Agora, aqui tem um rapaz que me pergunta: prezado Olavo, você sabe dizer por que o senhor Paulo Giraldelli é dito filósofo da cidade de São Paulo? Olha, esse é um dos maiores mistérios da humanidade. Né? Todo mundo já andou investigando isso aí, né? Lá na Royal Society, né, em Londres, os caras têm investigado esse problema, né? Tem comissões científicas tentando... Olha, isso é um grande mistério, né? Eu lamento não poder ajudar. Eu acho que o Paulo Giraldelli é o filósofo de Villagnon-Cunha. É uma teoria que eu tenho, mas eu também não posso prová-lo. Tá certo? Muito bem. Agora, aqui, você vê, os pilotos de linhas comerciais americanos, né, cansados de ver avião sequestrado, de ver, né, terrorista estourar avião, pediram autorização para andar armados, para viajar armados, para se autoproteger e proteger os passageiros. Né?
né? E estava todo mundo querendo aprovar isso aí, porque sabe que o mar não está para peixe. Agora o Obama aqui já falou, não, onde já se viu? Não vai ter, não vai ter. Imagina, você pode dar um tiro num terrorista, que coisa horrorosa. Não pode fazer isso. Olha, Obama, desde que subiu lá, ele só tem feito coisa para proteger terrorista, para favorecer os radicais islâmicos, mas é uma coisa assim, tão patente, tão descarada, que não dá mais como disfarçar. Então você já começa a ver um monte de artigo e fala, pô, eu votei no Barack Obama, mas estou decepcionado. Pô, meu, sabe por que não estudou antes? Por que não foi ver quem era o Barack Obama? Barack Obama tem uma carreira inteira servindo essa gente e ele não vai mudar, né? Isso é que nem aquela história no Brasil, Lula mudou, né? É besteira. Quer dizer, você acha que o sujeito repentinamente ele vai... Não é questão de renegar a sua fé. O Obama não tem fé nenhuma, tá entendendo? Vai renegar as suas alianças, os seus compromissos com as entidades que o colocaram lá. A prova de que ele não renega é o seguinte, ele subiu no poder, no dia seguinte ele soltou uma verba de 4 bilhões para a Acorn. Acorn é aquela ONG que falsificou milhares de títulos de eleitor para eleger o Obama. Quer dizer, isso já causa para impeachment na hora, mas não se pode falar. Até quem está decepcionado fala, não, mas agora nós já não podemos pagar esse mico, nós botamos o homem lá, agora nós não podemos voltar atrás. Né? Então aqui, os pilotos que se danem, né? Agora, o próprio Obama, veja que coisa, né? Nós vamos fechar Guantánamo, vamos botar todo mundo na rua, etc. Agora, ele mesmo está dizendo que foi cagada. Mas foi cagada de quem? Dele mesmo, porra. Então agora fica criticando os outros por causa do negócio que ele fez. Agora, aqui, como é o nome do rapaz que assina isso aqui? Não estou achando, ele assina JGM. Né? Ele me manda aqui um artigo sobre jovens que tiveram visões, né, de Nossa Senhora na cidade espanhola de Garabandal. É espanhola? É Espanha isso aqui? Eita, agora não dá para ler tudo no tempo. Isso é uma visão muito interessante que vem confirmar tudo o que foi dito em Fátima, né? E dá uma atualização sobre o problema do comunismo. Eu não sei se essas visões são autênticas. O Papa Paulo VI dizia que eram. Dizia que era uma coisa confiável, mas não há um pronunciamento oficial da igreja sobre isso aqui. De qualquer modo, fica aqui a sugestão do site que ele me envia, sem que eu esteja prejulgando se a coisa é verdadeira ou falsa, mas é interessante, www.paideamor.com.br. Dei uma espiada lá e depois me dê as suas opiniões. Agora aqui, Edmar Franco me pergunta, se quase todas as grandes redes de televisão e mídia são de judeus, por que todo mundo fica descendo o cacete em Israel? Fala, raios, eu também passei a vida ouvindo a história. Os judeus dominam os meios de comunicação, eles mandam em tudo. Agora, às vezes, o cara só leva porrada. É isso que eu estou vendo. Essa é a verdade que eu estou vendo. Tem até a piada de que no tempo do nazismo tinha lá, o sujeito tinha lá um grupo de judeus, todo mundo lendo, né, o jornal judeu, escrito em Yiddish, o hebraico, né? E tinham lá lendo o jornal do Partido Nazista, né? E chegaram para ele e falaram, pô, mas por que você não lê os nossos jornais? Por que você está lendo o jornal do inimigo? Ele disse, eu prefiro ler 1000 vezes esse aqui, porque se eu leio o jornal judaico, só está escrito desgraça, nós temos problema, estamos sem dinheiro, estamos ferrados, né? Estamos no rabo da cadeia alimentar. Agora, eu leio aqui o jornal nazista, diz que a gente manda em tudo, que a gente é os donos da mídia, que a gente é o dono do mundo. Eu prefiro ler esse, que pelo menos eu fico mais animado. E eu acho que é um caso semelhante, né? Agora, pode ser, tem lá, né? O dono seja judeu. O cara do New York Times é judeu. Agora, que tipo de judeu que é? É o judeu que quer bombardear Israel, porra. É um traidor, filha da puta. É o que nem o Noam Chomsky. Entendeu? Agora, eu critico os judeus por quê? Porque eles são molengas com esses caras, você tá entendendo? Eles tinham que botar pra fora, tem que excomungar os filhos das putas. Aqui tá ouvindo aí, Rabino? Próxima vez que o filho da puta desse aparecer na sua sinagoga, dele um pontapé no meio do cu.
Eu digo para você só é judeu na hora que te interessa. Na hora que você precisa dar ajuda à comunidade, você vê que eu sou judeu. Depois vai lá escrever mal da gente. Tem muita gente que faz a mesma coisa, né? Olha, as 3 entidades que mais tem traidor por metro quadrado no mundo é os Estados Unidos, a Igreja Católica e Israel. Você está entendendo? Então, um dia essa moleza vai acabar. Então, olha, leiam lá o Iting recomenda que você primeiro limpe sua própria cidade. Aqui, quando deu 11 de setembro, se o Bush tivesse aproveitado para limpar os traidores internos, pegar essa turma da esquerda do Partido Democrata, pegar pela goela, seus filhos das putas, fazer que nem o Capitão Nascimento, né? Quem fez isso aqui? Quem bombardeou? Né? A Torre foi você, seu filho da puta, foi você, não foi o terrorista islâmico, foi você que deu dinheiro para ele, você que apoiou, você que quis botar o cara fora da cadeia. Se ele tivesse feito isso, teria limpado os Estados Unidos, né? E hoje estaria muito melhor do que está. Não teria tido nem essa crise econômica, porque essa crise econômica foi montada por esses mesmos filhos das putas. Tá certo? Só que o homem quis passar a mão na cabeça, dizer, não, nós somos todos patriotas, nós vamos nos jantar contra o inimigo externo. Tá? E os democratas que se fizeram de bonzinho, né, fizeram do discurso patriota durante 2, 3 dias, depois começaram a dar facada nas costas. Em Israel o cara faz a mesma coisa, porra. Né? Então junta tudo, ó, vamos juntar todo mundo contra quê? Contra o bispo Williamson. Né? Ou contra o Mel Gibson. Grandes perigos, né? Os maiores perigos para Israel são o bispo Williamson e o Mel Gibson. Né? Agora, e os terroristas islâmicos? Esses não. Esses são lutadores pela liberdade, né? Quer dizer, que porra? Né? Ô, turma da comunidade judaica que está me ouvindo, vê se acorda, porra. Mas eu falo isso para judeu, eu falo para católico, falo para americano. É a mesma coisa falar com a porta. Eles não querem enxergar. Ah, mas os caras são meu parente. É teu parente, mas é um filho da puta de um traidor, tá a fim de ferrar com você, porra. Né? Leia um livro do rabino Marvin Entelman, que se chama To Eliminate the Opiate, eliminar o opiáceo. Né? Leiam lá e vocês vão entender o que está acontecendo com Israel. Não é de hoje, faz 200 anos. Né? Exatamente o que aconteceu com Israel, com os judeus em escala pequena, aconteceu na igreja a mesma coisa. Quer dizer, os caras que se infiltram lá, né, sobem dentro das organizações e começam a dar facada nas costas, porra. E os outros ficam com, como é que se diz, eles têm escrúpulos de denunciar esses caras, mas se não denunciar, se você continuar tratando esses camaradas como se fosse da sua gente, você está ferrado, eles vão acabar com você, porra. Então, é possível, cara. Os donos da mídia são judeus. Falam, bom, mas existem judeus e judeus, porque naquele tempo Jesus Cristo já dizia que é a sinagoga de Satanás. São os caras que dizem que são judeus, mas não são. Sinagoga de Satanás é o Noam Chomsky. Tá? Sinagoga de Satanás é o homem do New York Times, que diariamente faz uma mentira contra Israel. Todo dia. Agora, quando esse cara estava subindo na vida, a comunidade, de certo, o ajudou. Falou, não, dos nossos, são patrícios, nós temos que dar uma força pro cara. Ele sobe, vocês ajudam o cara e depois ele caga em cima de vocês, porra. Exatamente como faz a turma da Igreja Católica. O Daniel Scherer pergunta aqui, no último vídeo lançado no Seminário de Filosofia, Vida Cristã e Comunismo, o senhor distingue, numa altura do campeonato, 3 conceitos, caráter, eu e personalidade. Segundo entendi, caráter seria uma estrutura invariável presente em cada um de nós. O eu seria a história pessoal que você constrói no decorrer da sua vida e personalidade seria a resultante. Você entendeu? Perfeitamente. Quer dizer, a personalidade é fluida e móvel. Quer dizer, você tem um elemento fixo, né, que é o caráter, que é uma estrutura imutável. Essa estrutura, ela vem como uma espécie de algoritmo, quer dizer, um conjunto de combinações possíveis. Essas combinações são efetivadas ou neutralizadas pela ação do eu, que é quem faz as escolhas. O eu escolhe, dentro do repertório do que está contido no seu caráter, ele escolhe umas possibilidades, ele intensifica umas e deprime outras, e assim ele vai formando uma coisa móvel que é a sua personalidade, que só termina de se formar no dia que você morreu. Tá certo? Daí ele pergunta aqui o Daniel Scherer, gostaria de saber se o caráter, tal como definido como o senhor, corresponderia ao conceito de esseidade de Duns Scott. Ou seja, a forma individual ou essência pessoal de cada um. Não corresponde à esseidade, mas é um aspecto dela. Porque o conceito de esseidade tem outras dimensões
que não esse, vamos dizer, de ciência experimental, que é o nível no qual eu estou falando do problema. Quer dizer, eu estou falando aqui do caráter e personalidade como uma distinção empírica que pode ser validada por método científico, quer dizer, para aquele recorte que eu falei. Né? Você faz aquele recorte, define o campo tal, e procede a certas verificações e isso então se torna de domínio público. Eu estou falando do caráter neste nível, como um dado empírico que pode ser comprovado, né? por meios relativamente fáceis. Agora, a esseidade não. A esseidade é a essência considerada na sua totalidade. Se o caráter é fixo, se ele é imutável, então evidentemente ele é um aspecto da esseidade, um aspecto da essência da pessoa, mas ele não se reduz uma coisa a outra, tá bom? Vamos lá. Agora, aqui o Pedro Renato Moretti, ele já me escreveu umas 15 vezes, coitado, toda vez eu esqueço de dar esse negócio. Não é que eu esqueço, aqui fica no meio do papel aqui só. Ele está sugerindo que o pessoal coloque nos carros, né, um plástico, aborto não. E também o pessoal que vai cristão, vai no campo de futebol, leve lá um cartaz, aborto não. Espalhe isso aí, aborto não, para tudo quanto é lugar. O Pedro Moretti tem toda a razão, a gente tem que fazer isso aí. Né? Agora, eu não estou aí, eu não posso colocar nem cartaz, nem plástico em lugar nenhum. Então, quem está, por favor, que se mexa. Vamos lá. Olha aqui, o Alex Antunes Borges mostra aqui, os marxistas marcam presença no documento da campanha da fraternidade. Mas eles sempre tiveram lá, tem uma campanha de fraternidade, foi invenção de comunista, porra. E olha, CNBB não merece confiança em nada. Primeiro, eles têm que avisar as pessoas. Olha, CNBB é um órgão privado que não tem autoridade nenhuma. A CNBB é apenas a opinião de um grupo de bispos. E não tem autoridade sobre bispo nenhum. A CNBB não pode mandar um bispo fazer ou desfazer. Eles têm que avisar o público disso. Eles sabem perfeitamente disso. Porém, você lê a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, dá a impressão que é um órgão da hierarquia e que tem comando sobre os bispos. Não tem. A CNBB é que nem um sindicato. Né? Se você quiser trabalhar e não se sindicalizar, você tem direito. Agora, quer dizer, entre você e o seu empregador, né, o sindicato entra na negociação se você quiser. Quer dizer, se o bispo quiser aceitar a CNBB, tudo bem. Agora, se não quiser, a CNBB não pode fazer nada. Agora, a pretensa autoridade da CNBB foi inteiramente criação da mídia brasileira, que é um bando de filha da puta, confiabilidade zero. Né? Vamos lá, o que mais temos? Atenção, queria avisar vocês aqui que a segunda aula do curso de filosofia que eu estou dando, curso de 5 anos, já está à disposição dos alunos na página www.seminariodefilosofia.org. Isso é para os alunos do curso, não é para todos os membros do seminário. Tem gente que trabalha no seminário só para pegar as gravações, mas não está fazendo o curso. E tem pessoas que não fazem nenhuma coisa nem outra. Tá certo? Então, para quem é aluno do curso, a segunda aula já está online. Pode ir lá e pegar. Mas não repasse para ninguém, hein? Esse é para vocês. E quem quer se matricular no curso pode a qualquer momento em edição extraordinária. Quer dizer, a qualquer momento que você chega, você recebe todo o material anterior do curso. Tá certo? E não vai ter um grande problema, porque você diz, mas eu vou pegar atrasado, eu vou ter que fazer um monte de lição de casa, etc. A lição de casa, primeiro, é muito maneira, e segundo, se você entrar depois, naturalmente, a parte prática do curso acompanhará o seu ritmo e não o dos anteriores. Não vai espremer o sujeito. Você entrou depois de 2 anos, vai ter que fazer todos os trabalhos até a semana que vem. Claro que não é assim. Né? Então, nosso tempo aqui está acabando. Deixa eu ver, nós temos apenas aqui mais 30 páginas de notícias. Né? Olha aqui, aqui essa turminha da esquerda, inclusive Ordem dos Advogados do Brasil, né? Instituto de Advogados, isso aí é tudo órgão da esquerda, né? Estão fazendo lá um encontro para discutir a ALCA e quem está lá? O brigadeiro Sérgio Ferola, aquele mesmo que esteve no Congresso, né, para discutir a guerra assimétrica anti-americana na Bolívia e depois disse que não esteve.
O nome dele está lá no programa. E a locução dele está lá no programa. Mas ele disse, eu não estive lá, nem sei não sei que se trata. Ora, meu Deus do céu. O que é? Que palhaçada é essa? Né? O Brigadeiro Felola, desse camarada, disse, ele mente na sua cara. E se você diz que ele está mentindo, ele só está me desrespeitando. Eu sou um oficial das Forças Armadas, etc, etc. Ah, pô, o senhor é um oficial das Forças Armadas e eu sou um bosta. Mas eu estou dizendo a verdade, você está mentindo, pô. Se você fosse o Papa, né? E mentisse, nem por isso ia ter que aceitar o que você está falando. Né? Porque o Papa, você vê, se o Papa erra, se comete um erro grave, o fiel católico tem obrigação de ir lá e dar uma bronca nele. Né? Agora, aqui, né, mas no Brasil esse negócio de hierarquia, né, e respeito pelas pessoas importantes, está acima da verdade, está acima de Deus. Quer dizer, o Brasil é o país do respeito humano, é o país da puxação de saco. Aqui, eu não respeito Brigadeiro Ferola nenhum. Pessoal, meus amigos das Forças Armadas que me perdoem. As Forças Armadas é uma instituição maravilhosa, a instituição mais digna que tem nesse país. Mas esse cara, eu já provei para vocês, ele é um enrolão, ele é embrulhão. Tá certo? É que nem um menino, moleque. Ferola, você é um moleque, você está entendendo? Você não vem discutir comigo porque eu te desmascaro, rapaz. Então não se meta, fique quietinho no seu canto. Certo? Agora, aqui eu recebo da Graça Salgueiro uma notícia de que uma garota numa escola, né, bateu lá na professora, a professora se machucou, teve que ir para o hospital e daí a aluna alegou que foi vítima de racismo. Ela não esclareceu que crime de racismo foi, como é que foi isso, quer dizer, não deu detalhes. Isso aí é desculpa, porra, é desculpa. Agora, esse pessoal na escola está sendo incentivado a bater em professor. Não tem aquele caso daquele sujeito que colocou fogo na cabeça da professora, ameaçando desfigurar a pessoa para o resto da vida. Uma coisa gravíssima é que a Secretaria de Educação disse que não ia punir o rapaz para não atrapalhar os seus estudos. É que estudo, o lugar de deixar a puta na cadeia, e o lugar de vocês da Secretaria de Educação também é na cadeia, porra. Vocês incentivam a criminalidade. E no caso dessa menina, pode ter certeza também. Né? A mídia inteira vai dar razão para a menina, simplesmente porque ela alegou, não precisa provar. Alegou racismo, já está. Isso é que nem lei de cota. Você chega lá um sujeito louro de olho azul, né? Chamado, como é seu nome? Wolfgang Hofmeister. Né? Qual é a sua raça? Preto. Toma lá sua cota. Puta vida. Tem alguém aí na linha? Vamos rapidinho. Alô? 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 Caiu a ligação, mas também não dá mais tempo. O nosso tempo acabou. Alô? Está muito ruim a ligação, não dá tempo. Já acabou o nosso tempo. Eu não vou poder atender, lamento muito. Então até a semana que vem, muito obrigado a todos.